Sejam bem-vindos novamente ao canal do GodFat, ao meu canal, este canal que não para de crescer, que já está com 31 inscritos, olha só, quem diria, hein? E agora, se chegar em 100 inscritos, sabe o que vai acontecer? Alguma coisa vai acontecer. Eu vou ter meu URL próprio, então eu vou deixar de ser youtube.com/q23jzz23/48 para ser youtube.com/thegodfats. Então me ajuda, se inscreve no canal, que a gente vai ter o URL próprio quando chegar em 100 inscritos. E essa semana acabou. Acabou a semana do carnaval e eu pensei comigo mesmo assim, que jogo que eu poderia fazer review que é nessa semana tão significativa para o Brasil? Eu vou falar do Reaper, tá? Esse jogo aqui, FMV, filmado, jogo lançado pela Take-Two, mas não fecha o vídeo ainda, antes de vocês, jogo filmado. Sim, esse jogo aqui recebe muito review negativo, esse Phantasmagoria, o Fera Interior, de um monte de youtuber, principalmente youtuber gringo. Mas esses jogos são bons sim, eu gosto muito, e o que torna esse jogo tão bom e tão especial? Então eu vou mostrar pra vocês agora, vem comigo, vamos lá. Legal. O Reaper foi produzido pelo Ryan Brandt e dirigido pelo Phil Farmett. Ele foi lançado pela Take-Two em 1996, tanto para o DOS quanto para o Windows 95. Com o Reaper, devido à tecnologia avançada para esse tipo de jogo, eles decidiram utilizar valores e atores consagrados de Hollywood para alguns papéis, mas ainda assim mantendo o gênero de adventure. É muito interessante quando a gente fala de FMV, porque esse jogo é de 96. E antes dessa época, em 95, 94, o que se via era muito jogos sendo lançados em disquetes, né? Ou cartuchos até mesmo. E não tinha espaço para esse tipo de jogo, era muita informação que precisava ser armazenada. Então o CD-ROM ele era uma alternativa, né? E era só que a diferença é que era necessário vários deles. Então esse jogo ele foi lançado em 6 CDs, é uma loucura, é muito CD. E esse ainda não é um dos jogos que possui mais CDs. O primeiro Phantasmagoria veio em 7 CDs. E parte disso é porque a tecnologia da compressão de vídeo ela ainda era muito primitiva. E claro que ainda não existia o DVD que tinha, né, capacidade para muito mais espaço. Entrando um pouco na história do jogo, a gente como jogador assume o papel do Jake Quinlan, tá? Ele é um repórter do Virtual Herald. E o Jake é um personagem muito bem escrito, tem muitas razões pela qual eu acho que esse jogo superou o teste do tempo. E uma delas são os personagens dele. O Jake ele é irreverente, impetuoso e até mesmo às vezes distante, assim. Só que no final ele é sempre a pessoa mais esperta da sala. Ele é muito audacioso para detectar detalhes pequenos assim na cena, sabe? E o jogo se passa em Nova York no ano de 2040 e surge um misterioso assassino que se auto-intitula The Ripper, ou então em português, né, Jack o Estripador. E os assassinatos eles são todos cometidos da mesma maneira que o clássico Jack the Ripper. E como ninguém tem uma pista de quem o assassino possa ser, o jogo ele se abre na cena do último assassinato. Então nós, como repórter, nós vamos lá investigar e a gente se depara com um detetive totalmente não ortodoxo chamado Vincent Magnotta. Ele é interpretado pelo gigante de Hollywood, Christopher Walken. Todo mundo conhece ele é muito bom. E a atuação dele, embora alguns possam não concordar, vários youtubers aí não concordam e dizem que a atuação dele não é boa, eu acho a atuação dele muito boa no jogo, ela é completamente natural, é um prazer assistir esse cara atuando. She's feeling a little fragmented at the moment. This guy is unfucking believable. O Magnotta ele é um policial agressivo e ele gosta de contaminar as cenas dos crimes, de bater em suspeitos. Pra vocês terem noção, ele no começo do jogo ele quebra uma caneca de café, ele joga no chão assim, mostrando o crime. Então ele fica o jogo todo tentando te incriminar dos assassinatos, assim, ele fica no pé do Jake o tempo todo, assim. E continuando ali, mais tarde ali, depois daquela cena no começo do jogo, o Jake ele é contactado pela sua namorada Catherine. E ela é atacada também pelo Reaper, pelo Jack Estripador. Daí ela chega no apartamento dela e ele consegue encontrar ela com vida ainda. E ela se torna a única sobrevivente no caso, mas ela entra em coma. Daí eles levam ela lá pro hospital, o Metacog, e ela é tratada pela doutora Claire Burton. Ela é interpretada pela Karen Allen. Provavelmente vocês devem conhecê-la mais facilmente como a Marion. Ela é o par romântico do Harrison Ford no primeiro Indiana Jones, nos Caçadores da Arca Perdida. E também no último filme do Indiana Jones, o Reino da Caveira de Cristal, ela também participou. E a doutora Burton, ela é referência assim, no tratamento. Só que ela é acusada pelos seus colegas de arrastar muito e não querer, né, fazer o tratamento da Catherine ir pra frente. O colega dela é o Dr. Bud Cable, né, que tem um papel nesse jogo assim muito engraçado. E
eu tô colocando aí o Bud Cable porque hoje ele é um cara muito grande em Hollywood. Ele é interpretado pelo Paul Giamatti. O Paul Giamatti interpretou vários papéis de destaque em Hollywood e ele inclusive foi indicado ao Oscar pelo seu papel em A Luta pela Esperança. Para agilizar o tratamento da Catherine, a gente acaba conhecendo um hacker do ciberespaço. Ele é um sujeito bem estranho, chamado Joey Falconetti. Ele é um criminoso barato, mas ele acaba mais tarde concordando em ajudar a tratar a Catherine. O Joey Falconetti ele é interpretado pelo David Patrick Kelly. Ele foi um dos capangas naquele filme do Schwarzenegger de 85, Comando para Matar. Aquele filme lá, eles raptam, né, a filha do Arnold Schwarzenegger e ele acaba matando todo mundo, inclusive esse ator aí que faz o Joey Falconetti. Mas continuando, a gente descobre que os três, o Magnota, a Claire Burton e o Joey Falconetti, eles já se conhecem de longa data. Eles estudaram juntos na época da faculdade e eles jogavam um jogo virtual chamado Reaper. E nesse jogo foi cometido o primeiro assassinato do Reaper, assassinato real mesmo. E é nesse ponto que realmente o jogo brilha e fica muito interessante. Porque no final do jogo a gente tem como suspeito os três, né? E ainda também a própria namorada do Jake, a Catherine, porque todos os assassinatos são praticados virtualmente. Então ela também é uma suspeita, porque ela está em coma, só que ela é tratada virtualmente. Então ela pode, né, realmente ser um dos assassinos. Isso eleva muita diversão para jogar o jogo de novo. Porque, né, cada vez que você for jogar, você pode ter um assassino diferente. E a atmosfera desse jogo é demais, assim, sempre foi algo que muito me prendeu. Lembra um pouco dos anos 40, assim, sabe? Por mais que passe em 2040, lembra um pouquinho dos anos 40, aquele feeling noir, assim. Só que você tem também toda a parte cyberpunk, que lembra muito o filme o Blade Runner. Então, realmente, o jogo simplesmente ele te suga pra dentro, assim, é muito legal. Então, falando um pouquinho da gameplay do jogo, se você já está familiarizado com outros jogos da Sierra, ou até mesmo aqueles da LucasArts, você vai estar em casa com esse jogo, assim, é bem tranquilo, bem fácil de jogar. Basicamente, né, você clica o mouse para onde você quer ir e com quem você quer falar. Tem também ali o mapa, você tem o seu inventário, assim. Só que um ponto contra esse jogo, que é um dos poucos assim eu consigo lembrar, mas que eu concordo com todos os outros reviews, são as transições, né? São os movimentos, assim, quando você vai de um quarto para outro, né? Quando você vai abrir uma porta, assim, vai entrar num quarto, assim, os movimentos são muito devagar, assim, as transições são muito devagar e você não consegue cortar, não tem como escapar. Então, esse realmente é um ponto contra, porque acaba você perde muito tempo ali. Se você pudesse cortar, seria melhor, assim. Mas é um dos poucos pontos contras assim que tem, e o resto eu não tenho realmente muito o que reclamar não. Esse jogo ele é notoriamente famoso pelos enigmas, muito difíceis. Sim, eu tô falando de você, Enigma do Cristal. Caramba, esse enigma é muito difícil, é loucura assim. Eu lembro que esse jogo eu simplesmente não conseguia passar sozinho, então eu fiquei muito tempo sem progredir nele, até descobrir obviamente a internet. E mesmo assim era muito difícil de achar um walkthrough na época. Eu lembro que procurava ainda no Alta Vista, não existia nem o Google. Eram enigmas, demais, muito complexos, como esse do cristal. E, como saber qual a ordem correta você tinha que alinhar o cristal? Outro que eu lembro também era tinha um monte de chip de computador, assim, você tinha que entrar lá no computador e, né, dentro de outro computador, daí você tinha que alinhar um monte de chip, era um cheio de números, assim, números intermináveis, assim. Tinha um outro enigma lá que você tinha que alinhar uns flyers virtuais também para descobrir uma senha de uma porta. Tinha um outro puzzle lá também que eu lembro que você tinha que realinhar a ordem da voz gravada da Dra. Burton. Você tinha que capturar a voz dela, assim, você entrevistava ela com um gravadorzinho, pegava a voz dela e você tinha que manipular o que ela falou para abrir um voice locker que tinha lá, assim. Era muito difícil, assim, só com um guia mesmo, assim. Mas a sensação de resolver o enigma, mesmo usando o walkthrough, era fantástica, assim. Te dava aquele feeling de que você era o maior, assim. E finalmente eu vou progredir na história, assim. Então, quando você não tá andando por ali e falando com as pessoas, assim, na parte física mesmo, você tava no ciberespaço. E você entrava através dos computadores em decks, assim, você tinha que resolver muito enigma também no ciberespaço, assim. E tinha muito combate também, além de enigmas, você tinha que ir muito combate, porque vários dos endereços virtuais tinham proteções que chamava ICE. E era muito divertido essa parte do combate, assim, era muito legal, assim, a maioria desses combates, assim, você tinha que atirar e destruir, assim, eram alguns monstros, algumas criaturas, assim, mas era muito interessante, era muito legal, eu lembro que eu adorava essas partes, assim, do ciberespaço, era muito legal. Depois de todos esses anos, o que eu realmente acho do Reaper? O que eu tenho a dizer sobre ele? Que eu posso dizer que é uma história surpreendentemente cativante, tá?
E eu não podia aguentar esperar pra realmente sempre ir lá jogar o jogo de novo, e chegar em casa e poder jogar o jogo e descobrir o que estava acontecendo, como que eu ia progredir na história, né, quem que ia ser o assassino. E ainda mais, assim, existem ótimas performances pelos atores, tá? Como eu já falei, especificamente o nosso querido Christopher Walken. Só que sem querer estragar muito o jogo, assim, pra quem ainda não jogou esse jogo, que tem vontade, meu, tu vai receber performances estelares ainda por outros nomes de peso, assim, de bônus ainda. Você tem lá o Burgess Meredith, ele é mais conhecido pelo papel dele como o Mickey, no Rocky. Ele era, né, o treinador do Rocky. E, inclusive, até infelizmente, esse jogo foi o último trabalho dele. Ele faleceu logo depois de completar esse jogo aí. Se for lá no IMDb, você vai ver lá nos créditos, esse realmente é o último trabalho dele. A gente recebe também uma ótima performance de John Rhys Davies. E esse cara é conhecido pelo papel dele também no Indiana Jones. Naquele outro filme lá, As Minas do Rei Salomão, eu adorava aquele filme. E pelo anão Gimli, do Senhor dos Anéis. Esse provavelmente ele é mais conhecido. Tem também ali uma performance muito legal do Ossie Davis também, ele já é um ator falecido e ele interpretou o editor-chefe do Jake. Então, assim, definitivamente esse jogo ele não é o típico full motion videogame, né, o FMV. Esse jogo, assim, com certeza ele poderia ser um filme decente, sabe? Então, realmente, esse jogo ele é especial demais, ele é muito legal, assim. Então é isso, galera, esse foi meu review do Reaper, espero que vocês tenham gostado. Eu tô aqui com a caixinha dele, com o manual dele, esse cara que você joga aqui no ciberespaço, você transforma nesse cara aqui. E esse jogo aqui, como eu já falei, em 1996 ele foi lançado, então você que é gamer aí dos anos 90, se você era mais dos consoles, você realmente talvez não lembre desse jogo, porque ele foi lançado somente para PC. E para encontrar esse jogo hoje em dia não é muito fácil, tá? Talvez você encontre no Mercado Livre, eu não sei como é que tá a procura hoje, e mais provavelmente você vai achar de certeza no eBay. Ele, infelizmente, ainda não está disponível no GOG.com, no Good Old Game, tá? Você consegue encontrar o Phantasmagoria, consegue encontrar a Fera Interior e vários outros jogos lá no Good Old Game, mas esse aqui ainda não está disponível porque eles falaram que eles estão com vários problemas de direitos autorais, tá? Então não é fácil disponibilizar um jogo assim para download. Mas a petição em cima desse jogo é gigantesca, tinha mais de 600 mil pedidos, é muita gente querendo esse jogo lá disponível para rodar nos sistemas atuais. Então, para vocês verem como realmente o jogo é bom e muita gente gosta do jogo. Então, realmente, eu espero que vocês tenham gostado desse review. Me ajudem aí a conseguir meu URL, se inscrevam no meu canal, deixem seu like, compartilhem esse vídeo aí. E semana que vem eu provavelmente devo fazer um review de algum outro jogo aí, provavelmente jogo velho. Eu estou entrando mais nessa linha retrô aí no meu canal e devo estar mantendo aí, porque eu estou adquirindo alguns jogos retrô aí e vou fazendo review sobre eles. Então, espero realmente que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, dá uma olhadinha também nesses vídeos que eu vou deixar aqui do lado. Eles são sobre roteiros nerds que eu fiz, são locações que eu visitei de filmes do Star Wars, Senhor dos Anéis e também da Fera Interior, tá? É bem legal, aí quem não teve oportunidade de ver, dá uma olhadinha ali. Eu vou deixar também o link para inscrição aqui no meu canal, tá joia? Mais uma vez eu agradeço, muito obrigado. Valeu, galera, até a próxima. Tchau, tchau.